Primeiro vídeo de 2024 e hoje vamos falar sobre o Janeiro Dourado, um mês que a gente usa como uma oportunidade para que você inicie a prática regular de exercícios físicos. Então no vídeo de hoje eu vou abordar o que é a avaliação pré-participação, qual a zona otimizada de exercício aeróbico e exercício resistido, se você tem por objetivo ter hipertrofia, um processo de emagrecimento, se você é uma gestante, um idoso, criança/adolescente que também quer se engajar e iniciar uma prática regular de exercício físico, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, e se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Muitas vezes os temas são escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu pego um tema e abordo. E o tema do Janeiro Dourado, pela sua importância, pelo impacto que a gente tem, essa parte de aproveitar essa mudança, né? Porque quando todo ano que inicia, todo mundo coloca: vou mudar meu estilo de vida, vou estabelecer metas, eu vou fazer tudo diferente do ano anterior. E o que acontece? Não muda em nada. Então, para que de fato esse ano seja diferente, vem cá, vamos aprender um processo. A gente tem uma correlação, né, entre os meses e cores. A gente tem o Setembro Amarelo, que é um cuidado para o seu contexto de saúde mental. A gente tem o Outubro Rosa, que é uma parte de cuidado, né, em relação ao câncer de mama. Existe o Novembro Azul, o Dezembro Laranja, extremamente importante aí, prevenção, orientação sobre o câncer de pele. Pelo amor de Deus, gente, passem protetor solar. E aí a gente tem hoje o mês do Janeiro Dourado. E como a gente tem um dourado, remete ao quê? A medalha de ouro, né? Ao esporte, a você ter o primeiro lugar. E aí é uma oportunidade para você estimular um hábito regular de exercício físico. E muitas pessoas têm questionamentos em relação a o que eu preciso fazer, quanto que eu preciso fazer, quais cuidados que eu preciso ter. Então vamos lá para o primeiro ponto. Faça a sua avaliação pré-participação. Que negócio é esse, Danilo? A primeira consulta com o médico do esporte, ela é baseada nesse processo de se você está apto e o quão apto você está à prática de exercício físico, avaliando basicamente dois cenários: o sistema cardiovascular e a parte osteomuscular, com alguns objetivos. O principal deles é de prevenir eventos, né, de morte súbita desencadeada pelo exercício, mas também com oportunidades secundárias que não significam que são menos importantes, mas a prevenção de lesão da parte osteomuscular. A avaliação médica global. Eu tenho pacientes aqui jovens, ativos, que aí você faz uma pesquisa laboratorial, colesterol fora da meta, parte de glicemia fora da meta, valores pressóricos um pouco mais elevados. Então, nesse primeiro momento aqui, é uma oportunidade geral de você ficar seguro para a sua prática de exercício físico. E aí, um ponto que a gente usa mais atenção é a parte do sistema cardiovascular. Eu vou colocar uma tabelinha aqui, bem didática, em relação à faixa etária e necessidade de exames complementares. E aí, um aprendizado dessa tabelinha. Quanto maior a idade e quanto maior o interesse competitivo, maior a necessidade de exames, principalmente para a parte do coração. Olha essa analogia aqui que é bem interessante. S são de sintomas. Então a gente vai questionar sobre sintomas cardiovasculares que porventura o paciente apresente. Quais são? Dor no peito, falta de ar, tontura, um cansaço excessivo, desproporcional à intensidade do exercício. Isso tudo pode ligar o sinalzinho de alerta. A gente faz a avaliação se existe alterações na parte da anatomia, então o ecocardiograma ele entra como um ponto positivo nessa investigação, além da parte de indução de arritmias. Por isso que a gente coloca ali no teste ergométrico, no teste de esforço, para avaliar a função e, obviamente, monitorizar o seu coração durante o esforço. Antes de iniciar uma prática de exercício físico regular, façam a sua avaliação pré-participação para que vocês fiquem safe, beleza? Segundo ponto aqui do vídeo, fiz minha avaliação pré-participação. Agora eu quero saber, Danilo, qual a zona ideal, a zona otimizada para mim, que tenho 42 anos, estou com sobrepeso / obesidade grau 1,
tenho algumas comorbidades como pressão alta, minha glicemia de jejum vem um pouquinho alterada e aí eu quero fazer exercício não por conta de performance, rendimento, resultado, participações de competição, mas eu quero basicamente sair do sedentarismo. Você quer sair do sedentarismo? Então otimiza entre 150 a 300 minutos por semana de uma atividade aeróbica de moderada intensidade, ou de 75 minutos a 150 minutos por semana de uma atividade de alta intensidade. Como é que eu vou saber a intensidade do exercício, Danilo? Pelo teste da fala. É uma avaliação muito simples que vocês conseguem executar aí durante a sua atividade. Então, se você começa a caminhar, correr, pedalar, enfim, natação, atividades aeróbicas mais contínuas, e você consegue manter a sua capacidade de falar, você está em uma zona de baixa intensidade. Quando você aumenta a velocidade de execução e você começa a atrapalhar a capacidade de falar, então as palavras elas começam a ficar entrecortadas, você consegue até terminar uma frase, mas com um pouquinho mais de dificuldade, você está em uma zona de moderada intensidade. E aí, de fato, quando você aumenta mais a velocidade e você fica com incapacidade de falar, ou as palavras elas ficam muito soltas, você não consegue finalizar uma frase, você entrou em uma zona de alta intensidade. Muitas pessoas perguntam, né? Uma caminhada, ela vale? Ela conta? Depende do seu status, da sua performance, do seu nível de treinabilidade. Se durante a caminhada você consegue falar como se estivesse passeando em um shopping, então essa dose do exercício, essa dose do remédio, ela está mais baixa. Então aumenta a velocidade para que você fique com aquela capacidade, gere um desconforto ali, um estresse suficiente para o seu músculo, para o seu coração, para que você de fato tenha esses benefícios. E mais um grupo aqui para a gente abordar. Danilo, eu quero manter o meu peso. Eu não quero nem aumentar e nem diminuir. Então, coloca entre 150 a 250 minutos nesse mesmo padrão da atividade aeróbica de moderada intensidade. Danilo, meu objetivo com a prática do exercício é perder peso. E aí eu quero saber como é que eu consigo otimizar essa perda. Então, entre 250 a 450 minutos por semana. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos lá, vamos fazer umas contas. Se a gente está falando de 300 minutos por semana, se você pega e faz 50 minutos, a gente está falando de 6 sessões por semana. Se a gente vai fazer 5 sessões por semana, a gente está falando em 60 minutos de uma atividade aeróbica. Só para deixar mais claro, isso aqui eu estou falando em uma média de zona de otimizar esse peso perdido. Não podemos esquecer de falar de alimentação, porque para que você tenha um processo de emagrecimento, que otimize essa perda, que você mantenha essa perda de peso, o ponto-chave é a gente agir na alimentação, porque é desproporcional o gasto de calorias que acontecem durante o exercício e o consumo de calorias que a gente tem acesso. Então a gente tem uma capacidade de comer, de ingerir mais calorias do que de gastar. Para que você de fato tenha um processo de otimização, a gente precisa juntar os 3 pontos: exercício, nutrição e sono. Para que você mantenha o seu peso perdido. Então vamos lá, eu estou falando basicamente nesse início aqui para um contexto de obesidade e emagrecimento. Só que às vezes ficam muito impalpável. Então falei sobre a prevenção, sobre otimizar e sobre manter o peso perdido, que vai ser entre 200 a 300 minutos novamente de uma atividade aeróbica de moderada intensidade. Danilo, lá no início do vídeo você comentou sobre crianças e adolescentes. Eu quero que meu filho inicie a prática regular de exercício físico. Então, como é que eu consigo ter uma segurança? Primeiro ponto, né? Avaliação pré-participação, realizar um eletrocardiograma de 12 derivações para todo mundo e aí vamos pegar algumas dicas. Nesse processo aqui agora, criança/adolescente, a gente não está falando de um exercício ou a prática esportiva, caso seja o interesse, para que você tenha uma especialização precoce. Então vamos evitar essa especialização precoce. De que maneira? Vou dar uma informação. Não treinem mais horas por semana
que é a idade da criança. Então, se a gente está falando de uma criança de 10 anos, a soma total, seja de atividade aeróbica, de exercício de resistência, de qualquer atividade que ele esteja engajado, que não ultrapasse 10 horas, certo? De uma maneira geral, se você faz isso aqui, você vai sim evitar excessos. Para a população idosa, a gente fica muito receio, né, em relação a aquele senhorzinho tem um osso frágil, tem um músculo frágil. A população idosa vai ter as mesmas metas, mesma intensidade que população geral. Exercício é remédio, é muito bem-vindo para todos, principalmente para os idosos, porque a gente tem um contexto de treinabilidade. Quanto mais destreinado, mais treinável é a pessoa. Então, se a gente está falando em um mês que promove a mudança de estilo de vida, e se a gente tem um idoso que está sedentário há 20, 30, 40 anos, os benefícios que serão acumulados, tanto em contexto percentual quanto em contexto absoluto, eles vão ser maiores quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, de um adolescente. Mais um perfil populacional, o perfil de gestantes. Aqui também tem muito mito, muita incerteza, muita dúvida. E aí tem um vídeo aqui específico falando sobre exercício na gestação. Tá aparecendo aqui na tela. Aproveita que o vídeo está chegando no final e já clica para maratonar o canal. E se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestões de novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa e tem interesse de ter um acesso a um conteúdo mais aprofundado, se torna membro do canal. Aqui no Guia da Comunidade tem mais detalhes e